Vamos lá, gente. Vamos começar então falando a respeito de santificação. Vou começar definindo. Santificação é o processo pelo qual Deus nos torna mais e mais santos aqui nesse mundo. É o processo pelo qual Deus nos torna mais e mais santos aqui nesse mundo. O objetivo de Deus é que nós sejamos cada vez mais parecidos com seu Filho Jesus Cristo. O alvo dele é que nós pequemos menos e que obedeçamos mais. E esse processo que Deus usa para nos fazer assim é chamado de santificação. Muito bem. Aqui, então, eu quero dizer algumas coisas, aqui falando também, né, para os nossos alunos, nossos membros da comunidade Vivendo as Escrituras, algumas coisas a respeito da santificação que seria importante você saber. Em primeiro lugar, a santificação acontece depois da justificação e antes da glorificação. A justificação nos liberta da culpa do pecado. Isso aqui é muito importante. Justificação é um ato de Deus em que ele nos perdoa e nos livra da culpa do pecado. Por ela, Deus nos declara justos e sobre nós não resta mais nenhuma culpa. A santificação nos liberta do domínio do pecado. É o processo que dura a vida toda, mas é um processo real e seus efeitos podem ser observados. E a glorificação nos liberta da presença do pecado. Portanto, e esse aqui é o primeiro ponto muito importante, só pode ser santificado aqueles que foram chamados pela palavra de Deus, foram justificados, nasceram de novo, foram regenerados pelo Espírito Santo e neles foi criado um novo coração e uma nova orientação de vida. Somente esses podem ser realmente santificados. A santificação é alguma coisa real e pessoal. Isso aqui é muito importante, não é uma doutrina só. Tem muita coisa para ser dita a respeito da santificação, mas é importante você lembrar que ela é uma experiência real, uma experiência concreta. É algo que nós experimentamos aqui nessa vida, a santificação. É diferente, por exemplo, da justificação e da adoção, que são atos declaratórios de Deus e não são nenhuma experiência. Você não sentiu quando foi justificado, nem quando foi adotado por Deus. Você sentiu quando foi regenerado, né? Quando foi transformado o seu coração. Mas a justificação, ela é um ato de Deus. Na santificação, entretanto, nós experimentamos no dia a dia, de maneira prática, a mortificação do pecado e o despertamento para as coisas de Deus, E eu disse também que era real e pessoal, ou seja, não é algo coletivo. Embora a gente tenha muita coisa que a gente faz como igreja, que nós experimentamos como comunidade, a santificação é alguma coisa bastante pessoal. Você não pode ser santificado no lugar do seu irmão, nem o seu irmão pode ser santificado no seu lugar. Nós podemos nos ajudar no processo de santificação, mas é alguma coisa pessoal e intransferível, é individual. E acontece com cada um daqueles que Deus adotou como seu filho. E pensando nesse tópico, né, anterior, a santificação é um dos privilégios daqueles que foram adotados como filhos de Deus, foram justificados, perdoados e recebidos no seio do Pai, como filhos amados de Deus em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, não é? Então, recordando, a santificação é o processo pelo qual Deus nos faz cada vez mais parecidos com Cristo. É o processo no qual Deus faz com que nós mais e mais pequemos menos e mais obedeçamos a Ele. Santificação é uma experiência real, ela acontece, nós sentimos e nós percebemos que consiste na mortificação do pecado e no despertamento para uma vida santa e reta diante de Deus. E é alguma coisa pessoal e exclusiva, não é alguma coisa coletiva, embora, é claro, nós podemos nos ajudar mutuamente em tudo isso que nós fazemos. Bom, aqui mais um ponto sobre santificação, ela só é possível
por causa da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Isso aqui é alguma coisa que nós temos que lembrar, nós não podemos esquecer esse ponto, né? Que a santificação, ela só ocorre por conta disso aqui, por conta de Jesus ter morrido por nós e dado a sua vida em nosso lugar. Cristo é o nosso representante, é o nosso cabeça federal e, portanto, ele é aquele em quem nós dependemos para a santificação. Quando ele morreu na cruz, olha, isso aqui, gente, olha a importância disso aqui. Quando Cristo morreu na cruz, nós morremos com ele para o pecado. Pouca gente entende isso. Quando ele ressuscitou dos mortos, nós ressuscitamos com ele para Deus, para viver para Deus. E é nessa união com Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, que nós vamos encontrar o poder necessário para a santificação de nossas vidas. A santificação não é o resultado do nosso esforço pessoal, porque por mais que nós queiramos, mesmo já regenerados, não temos o poder suficiente para vencer a velha natureza que ainda permanece em nós. Por isso é que nós precisamos da graça de Deus que vem através da nossa união com o Senhor Jesus Cristo. Deus nos santifica através da sua palavra e do Espírito Santo que em nós habita. E pela sua palavra ele nos corrige, nos instrui, nos alimenta, nos desperta para as coisas espirituais. E pelo poder do Espírito Santo nós podemos mortificar o pecado e produzir aquele fruto descrito lá em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. E que todos nós conhecemos, falando de amor, de paz, de alegria, de domínio próprio, benignidade, bondade, mansidão. Tudo isso é produzido pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que é chamado fruto do Espírito, não é fruto de Augusto, não é o fruto de Milena, não é o fruto de Nádia, não é o fruto de Wanda Lúcia, mas é o fruto do Espírito, porque é ele que produz esse fruto extraordinário na nossa vida e no nosso coração. Aproveito aqui essa altura da nossa live para lembrar a você que hoje à noite nós estamos lançando o curso Eu Creio e Agora. Ele está disponível na nossa plataforma para quem é membro do Vivendo as Escrituras. É um curso com 20 aulas, as 10 primeiras teóricas a respeito das doutrinas da graça e as últimas 10 práticas sobre como viver a vida cristã aqui nesse mundo. Se você é membro da nossa comunidade, já pode acessar e já pode começar a assistir e praticar aquilo que está disponível. Muito bem, agora vamos fazer o seguinte. Dizer mais uma coisa aqui, né, já que é importante que a gente tenha... deixe tudo muito claro. Esse curso que eu estou falando, ele não é somente para novos convertidos, mas para quem deseja fortalecer a sua fé e aprofundar o seu conhecimento nos fundamentos da teologia e do cristianismo. Eu creio e agora disponível na plataforma Vivendo as Escrituras. Eu quero agora resumir o que é que eu entendo por santificação, conforme o meu conhecimento da fé reformada. A santificação produz os seguintes efeitos. Olha só, a santificação produz os seguintes efeitos em nossa vida. Em primeiro lugar, quebra do pecado. Quebra do pecado. O pecado continua a existir em nós, mas o seu domínio sobre nós é cada vez mais quebrado e enfraquecido. Nós não agimos mais como escravos do pecado. É isso que a santificação faz. Segundo lugar, ela mortifica os nossos desejos ilícitos e as nossas paixões. Na santificação, nós recebemos o poder espiritual para dizer não ao pecado e podermos resistir às tentações da carne, do diabo e do mundo. Pela santificação, o terceiro efeito da santificação é o crescimento no conhecimento e na graça de nosso Deus. Nós somos levados a conhecer mais e mais o nosso Deus e ao nosso Senhor Jesus. Aprendemos a apreciar mais e mais os exercícios espirituais e os meios de graça. Em quarto lugar, o fruto do Espírito é produzido em nós, já toquei nisso aqui, e somos cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus, como homem perfeito que ele era. Então, recapitulando isso que eu acabei de dizer, a santificação quebra o domínio do pecado, mortifica as paixões,
nos faz crescer na graça e no conhecimento de Deus, produz o fruto do Espírito em nós e nos faz mais e mais semelhantes ao Senhor Jesus. Por isso que esse assunto é importante. Depois da conversão, depois que nós somos perdoados e transformados internamente pela obra de Deus, nós temos que viver a vida cristã aqui nesse mundo. E para isso nós precisamos de orientação, precisamos de graça, precisamos de misericórdia. E tudo isso nos é dado por Deus nesse processo que corre a vida toda. Aqui você tem alguns extremos que a gente tem que evitar. Em primeiro lugar, tem aquelas igrejas que dizem, que falam na perfeição, especialmente as igrejas que vêm da tradição wesleyana, metodista. Com todo respeito aos queridos irmãos, Wesley ensinava a santificação plena, perfeita, o amor perfeito, dizendo que o cristão poderia chegar a um patamar em que ele poderia não pecar mais. Por outro lado, você tem os libertinos, você tem aqueles que usam a doutrina da justificação pela fé como uma desculpa para viver na prática do pecado. Não tem mortificação do pecado, não tem quebrantamento, não tem mudança de vida, não tem crescimento na semelhança de Jesus, é outro extremo também. Nós queremos viver de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Nós temos que ser santos. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, e todo aquele que nasceu de novo, ele, de fato, experimenta esse processo. Ele entra nesse processo que é chamado de santificação aqui nas Escrituras Sagradas. É por isso que nós trouxemos esse assunto tão importante. E agora, pegando o gancho, né, nisso que eu acabei de falar, eu disse que sem santificação ninguém verá o Senhor. É um versículo que está lá no final da carta aos Hebreus. E é isso mesmo que ele está dizendo, que sem esse processo de mortificação do pecado e semelhança cada vez maior com Jesus, ninguém poderá ser salvo eternamente. É verdade que nós somos salvos pela graça, não estamos negando isso, e é importante ressaltar isso aqui. E é verdade também que nós somos justificados gratuitamente mediante a fé em Cristo Jesus. Esse é um dos pilares da reforma protestante, e nós afirmamos e defendemos isso aí. Contudo, a justificação, que é pela fé e pela graça, ela vai produzir santificação de maneira inevitável. De maneira inevitável. Se você foi justificado, você vai ser santificado. Você vai passar por esse processo. É por isso que a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Os verdadeiros crentes passam por esse processo aqui nesse mundo, ainda que de maneira imperfeita. Aqui é importante já ressaltar uma coisa que eu vou explorar mais um pouquinho, é que esse processo de santificação, ele é contínuo, ele dura a vida toda, ele é inacabado e ele é imperfeito. Ou seja, há um crescimento, mas nunca ao ponto da gente poder dizer que vai alcançar a perfeição. Nenhum crente, por mais maduro, experiente e antigo que ele seja, ele pode dizer que já chegou num ponto em que não há mais o que conquistar, não há mais em que progredir, não há mais para onde ir em frente. O próprio apóstolo Paulo, ele nos diz na carta aos Filipenses que ele não julgava ter alcançado já a ressurreição dos mortos, mas deixando as coisas que para trás ficam, ele prosseguia para o alvo, segundo a vocação de Deus em Cristo Jesus. E é isso que nós cremos, é isso que nós pregamos e é isso que nós queremos que você entenda. Há um processo de crescimento, de abandono do pecado, em que você vai ficando cada vez mais santo, mas nunca chegará ao ponto da santidade plena. Isso só no céu, só na graça de Deus. Os crentes passam por isso, ainda que imperfeitamente, como nós estamos dizendo. Por esse motivo, uma das maneiras pelas quais nós podemos nos fortalecer quanto à nossa certeza da salvação é observando se existe santificação em nós. Não é interessante? A justificação, ela vai produzir santificação. Agora vamos pensar o contrário. Como é que eu sei que eu sou justificado? É se eu tenho santificação na minha vida. Aqui tem um negócio curioso, né? Talvez até é importante a gente mencionar. A questão da certeza da salvação. No pensamento de João Calvino, a fé salvadora trazia a certeza embutida nela. A certeza de que eu sou salvo está na fé.
Então, se eu creio que Jesus é o Filho de Deus, então eu vou ter certeza da minha salvação, eu vou ter segurança disso. Mas os puritanos que vieram depois de João Calvino, eles são uma segunda geração de reformadores, eles, eu creio que mais acuradamente, mais acertadamente, disseram que a certeza da salvação não está ligada à justificação, mas à santificação. E que para você ter certeza de que você está salvo, você tem que observar os sinais da santificação na sua vida. Se você não tem santificação, mortificação do pecado, arrependimento, transformação, você não pode dizer, eu sou salvo. Salvo de quê? Se você continua ainda sendo imoral, se você continua ainda indo para a cama com sua namorada, se você continua sendo desonesto nos seus negócios, se você continua ainda odiando pessoas no seu coração, você não foi salvo de nada. Você continua sendo a mesma pessoa. Deus nos salva não somente da culpa do pecado, mas ele também nos salva do domínio do pecado. Portanto, para que eu saiba que eu fui perdoado por Deus, eu preciso olhar minha vida e verificar se eu tenho as evidências de alguém que foi realmente salvo. Então, certeza de salvação está ligada à santificação. A santificação. Esse é um ponto muito importante que nós não podemos esquecer. Se não existe nenhum traço de santificação, a gente deve questionar a nossa salvação e se de fato nós fomos chamados e justificados por Deus. E isso é um ponto que a gente não pode esquecer. Eu estou vendo aqui que a Otávia Cristina, né, está aqui participando. Ela é membro da comunidade Vivendo as Escrituras há 3 meses. Bem-vinda, Otávia. É uma alegria ter você aqui. E também a Laíde da Silva, apenas 1 mês na comunidade, mas já participou 12 vezes no nosso fórum. Pois é, nós temos um fórum na comunidade Vivendo as Escrituras, onde todo dia eu entro para responder perguntas, dúvidas e ter esse engajamento com os nossos alunos. Mas, gente, eu falei, o que importa é Bíblia, né? O que importa é a palavra de Deus. Algumas passagens bíblicas, eu reuni aqui algumas passagens bíblicas que falam a respeito desse tema que eu estou tratando com você. Antes de ler, vou tomar um pouquinho d'água. Que bênção, né? Bênção. Vamos lá. Passagens que falam a respeito desse tema. 1 Coríntios 1:30. Vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Aquilo que nós falamos, a nossa justificação e a nossa santificação estão ligadas à pessoa de Cristo. Em Atos 20:32, o apóstolo Paulo, orando pelos presbíteros da cidade de Éfeso, ele disse assim: eu entrego vocês aos cuidados de Deus e a palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Lembra que nós falamos aqui que um dos meios que Deus usa para nos santificar é a sua palavra? Pois é baseado em passagens como essa daqui. Romanos 6, 5-6, Paulo diz assim: se nós somos unidos com Cristo na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. A nossa união com Cristo é a base da morte para o pecado e a vida para Deus. Em João 17, versos 17 e 19, nós temos a oração sacerdotal do Senhor Jesus, em que ele, diante do Pai, ele intercede pelos que são seus. Ele diz assim: santifica-os na tua palavra. Perdão, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Aqui Jesus orou por nós, dizendo: Pai, santifica os teus filhos na verdade, a tua palavra é a verdade. Aquilo que nós falamos, que a santificação, ela vem mediante a palavra de Deus. É um instrumento que Deus usa, porque é na Bíblia que nós vamos encontrar os padrões de Deus, o alvo de Deus, seus propósitos com relação a nós e como nós podemos crescer
na comunhão dos santos. Aqui ainda Efésios capítulo 5, verso 26, falando a respeito da morte de Cristo pela sua igreja, Paulo diz assim, que ele morreu para santificar a sua igreja, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra. Cristo morreu não somente para nos salvar dos nossos pecados, mas ele morreu também para nos salvar da corrupção do pecado. Morreu para santificar a sua igreja. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, Paulo diz assim, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, porque Deus nos escolheu, Deus os escolheu, desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Tem muita gente que tem dificuldade com a doutrina da escolha de Deus, da predestinação e da eleição, porque eles dizem assim, se eu sei que se Deus me escolheu, então, se Deus me predestinou, então eu posso viver de qualquer maneira. Mas olha o que Paulo diz aqui, que Deus nos escolheu para santificação, para santificação. Ou seja, se não tem santificação na sua vida, você não pode dizer que é eleito, você não pode dizer que é escolhido, porque um dos sinais da eleição e da predestinação é exatamente a santificação, a vida santa e reta diante de Deus. Romanos 6, versos 6 e 14, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Olha que promessa maravilhosa, como a graça de Deus nos livra do pecado. Gálatas 5, 24, os que são de Cristo crucificaram a carne. 2 Coríntios 7, 1, meus amados, purifiquemo-nos de toda impureza. E Hebreus 12, 14, que nós aqui já citamos várias vezes, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Quantas passagens na Bíblia que falam a respeito da santificação, que é a vontade de Deus para nós, a base é a união com Cristo, e que ela também aponta para a nossa justificação e assim por diante. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Estou vendo aqui a Vera Deitos, que entrou. Olá, Vera. Vera, nossa amiga lá de Goiânia, cidade maravilhosa, igreja maravilhosa. Quero agradecer a alegria, né? Estou alegre em saber que irmãos queridos de lá estão nos seguindo aqui também. E eu quero agora, antes de passar para a próxima parte da nossa aula, nós temos ainda cerca de uns 7 minutinhos, comentar algumas coisas que eu estou vendo aqui. Né? O Jackson está dizendo que a santificação é um trabalho de Deus em nós. É verdade, é um trabalho de Deus em nós. Agora, já que nós somos regenerados e fomos transformados pelo poder do Espírito Santo, existe uma cooperação nossa. Nós cooperamos com Deus na nossa santificação, porque Deus não vai ler a Bíblia em meu lugar, Deus não vai se arrepender em meu lugar, Deus não vai abandonar o pecado em meu lugar, Deus não vai abraçar o irmão ferido no meu lugar. Então, há lugar para o crente agir no processo de santificação. O poder para isso vem de Deus, como Paulo disse, Deus é o que opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Mas há uma ação, eu me engajo, eu oro, eu creio, Deus não vai crer no meu lugar, Deus não vai orar no meu lugar. Então, é importante que você compreenda isso. Quando nós dizemos que a santificação também é pela graça, nós não estamos dizendo que a gente vai ficar parado assim, sem fazer nada, e que Deus, então, vai nos santificar automaticamente. Não, Deus determinou meios, são chamados os meios de graça, leitura da palavra, oração, meditação, participação dos cultos, ceia do Senhor. Todos esses meios foram dados por Deus para que nós possamos viver uma vida de santificação. Se você tem interesse em conhecer a nossa comunidade Vivendo as Escrituras, gente, é só escrever aí nos comentários comunidade e você vai receber um link, vai receber aí o contato da nossa equipe, porque nós queremos que você seja abençoado como todos esses que já são membros da comunidade. Também hoje, lembrando para vocês, é o dia em que nós estamos lançando o curso Eu Creio e Agora.
Esse curso foi desenhado para quem está começando a vida cristã, mas ele é útil também para quem quer saber mais sobre as grandes doutrinas da graça. Esse curso está disponível para todos aqueles que são membros do Vivendo as Escrituras. Coloque aí no comentário comunidade e você então vai receber uma notificação da nossa equipe que vai ajudar você a se tornar parte da nossa comunidade. Aqui, muito obrigado, Elge, pelas suas orações. O André Alberto também está aqui nos visitando. A Neuma, o Franklin Gonçalves pergunta, mas como nos santificamos em termos práticos? Muito boa pergunta aqui. Eu vou responder a pergunta aqui. Nós nos santificamos em termos práticos a cada momento da vida em que você toma uma decisão. Você está no trânsito, o sujeito da frente tranca você, a raiva sobe, você domina o seu coração, domina a sua raiva, você não xinga de volta, você não buzina de volta, você não solta um palavrão e você ora por aquela pessoa. Decisão prática que você tomou. Você tomou uma decisão. Você está diante de uma situação no trabalho em que os seus colegas chamam você para sair para uma happy hour, onde vai ter cachaça, mulher, bebida, pornografia. O desejo vem dentro do seu coração e você diz, não, eu não vou. Você vê aquela pessoa que lhe odeia, lhe detesta, e ela está passando por uma dificuldade, e você no seu coração tem vontade de dizer, tome, você merece isso. Mas aí você diz, você chega lá e diz, posso ajudar em alguma coisa? Então, são decisões sempre do lado da vontade de Deus que marcam a santificação na prática. Nós nos santificamos à medida que nós fazemos isso. E para ter o poder para fazer isso, você precisa ler a Bíblia, orar todo dia, buscar comunhão com Cristo, porque é dele que vem o poder para que nós possamos nos santificar. A Vale das Aves está dizendo aqui, só os predestinados. De fato, somente aqueles que Deus escolheu, aqueles que Deus chamou, que Deus regenerou, esses é que serão santificados. Os demais, eles não querem nem saber disso. Uma vez que eles não foram transformados, uma vez que eles não foram regenerados, eles estão nem aí para viver uma vida santa e uma vida reta. Então, como eu disse aqui no começo da nossa aula, né, você primeiro tem que experimentar a regeneração, a justificação para que você possa experimentar a santificação. Teres Casimiro está nos visitando aqui também, Nádia Nascimento. Muito bem, eu fico muito feliz com a participação de vocês. Nós estamos aqui concluindo essa primeira parte da live, que é aqui pelo Instagram, e com o objetivo de dar a você orientações a respeito desse tema tão precioso. Se você tem desejo de conhecer mais a palavra, se você deseja fazer parte da comunidade Vivendo as Escrituras, só colocar comunidade aí e nossa equipe vai entrar em contato com você. Eu vou terminando por aqui, gente, a minha participação nessa live aqui no Instagram, porque eu vou continuar agora na comunidade. Esse mesmo assunto, nós vamos continuar na comunidade, aprofundando e dando oportunidade para que os membros da nossa comunidade tirem suas dúvidas e façam uma interação mais de perto comigo a respeito desse assunto e de outros assuntos também. Tá bom, gente? Muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe. Na terça-feira que vem tem mais aula ao vivo do Vivendo as Escrituras. Um grande abraço para vocês e até lá.